Atenção para o top de 5 verbos irregulares em inglês. Be, go, come, speak, drive. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui pelo sistema EAD do Colégio Gabarito. Hoje nós temos uma matéria bem legal para falar com vocês. Eu sou o professor Botelho de inglês aqui da unidade de Uberaba. Bem-vindos mais uma vez. Depois da vinheta, já começamos a nossa aula. Vamos que vamos! Na aula de hoje, vamos dar sequência ao módulo 2 da apostila 1. Nós vamos falar hoje sobre o caso genitivo. Você já ouviu falar do que é? Ele é muito conhecido também como caso possessivo, aquele que indica posse. Vamos então começar pela definição do caso genitivo em inglês. O caso genitivo, também conhecido como caso possessivo, é empregado para estabelecer relação de posse ou para indicar a relação entre pessoas. Também é empregado em expressões de tempo ou para fazer referência a características de países, de planetas e de mundo. Para que possamos formar o caso genitivo da forma correta, temos que observar umas regras. Vamos começar então pela regra geral do caso possessivo em inglês. A regra geral é que primeiramente vem o possuidor, seguido de apóstrofo S e em seguida a coisa possuída, que vai ser representada por um substantivo. Exemplo: Susan's husband, o marido de Susan. Klaus's brothers, os irmãos de Klaus. Andrew's results, os resultados de Andrew. Quando nós formos usar o caso genitivo, ou seja, o caso possessivo em inglês, é possível que usemos nomes. Se esses nomes forem não terminados em S, fica dessa forma. Acrescentamos apóstrofo S, como por exemplo, The books of Joe, Joe's books. The classes of Botelho, Botelho's classes. The car of Peter, Peter's car. Já se os nomes forem terminados em S, temos que observar duas coisas. Estamos falando de pessoas comuns ou pessoas especiais? Para nome próprios comuns, terminados em S, acrescentamos apóstrofo S. Por exemplo, The games of Mateus, Mateus's games. The glasses of Jonas, Jonas's glasses. The car of Ross, Ross's car. Agora, se os nomes próprios são especiais, como clássicos, por exemplo, e são terminados em S, por uso tradicional, nós vamos acrescentar apenas o apóstrofo. The philosophy of Socrates, Socrates' philosophy. The love of Jesus, Jesus' love. The followers of Moses, Moses' followers. Pareceu complicado, não é, pessoal? Mas não é. Nomes comuns, regras comuns. Nomes especiais, regras especiais. Simples assim. Veja nesses exemplos a diferença entre nomes comuns e nomes especiais. Moses' followers. Neste primeiro caso, trata-se do deputado federal Moses Rodrigues, do Ceará. No segundo caso, trata-se dos seguidores de Moisés, da Bíblia. Moses' followers. O primeiro, por ser comum, recebe a regra comum, apóstrofo S. O segundo, por ser nome especial, apenas o apóstrofo. E temos mais exemplos assim. Jesus' Facebook profile. Imagina se Cristo tinha Facebook. Como se trata de um Jesus, pessoa comum, regra comum. Jesus, apóstrofo S. Já no segundo exemplo, nós temos Cristo. Então, Jesus examples. E para terminar, vamos ao jogador antigo da seleção brasileira dos anos 80. Socrates' life, a vida de Sócrates, o jogador. E no segundo caso, temos Socrates' philosophy, aí no caso é o pensador. Quando nós tivermos na oração vários possuidores, nós temos duas situações. Ou todo mundo possui junto a mesma coisa, ou cada um possui o seu. Para o caso de mais de um possuidor, quando o que é possuído pertence a todos, ou seja, uma posse conjunta, aplicamos o possessivo apenas no último. The children of John and Mary. John and Mary's children. Susan and John's parents. Os pais de Susan e John. Susan e John são donos em comum dos seus pais. Então, neste caso, usamos apenas um apóstrofo.
E agora, a regra para quando as pessoas possuem separadamente. Cada um tem o seu. Veja como fica. Já se temos mais de um possuidor e cada um tem o seu, se cada um tem a sua coisa possuída, cada um terá o seu apóstrofo S. Quando cada um tem o seu posse individual, aplica-se o possessivo após cada possuidor. The toothbrushes of Peter and Paul. Peter's and Paul's toothbrushes. As escovas de dente de Peter e Paul. Eles não dividem a mesma escova, né, pessoal? Cada um tem a sua. Assim também, Susan's and John's parents. Aqui eu estou falando dos pais de Susan e dos pais de John, que não são as mesmas pessoas. Nem eles são irmãos, como no caso anterior. Para encerrarmos o caso genitivo, veja só mais esta regra. Nós eliminamos o elemento possuído quando se faz referência a lugares já conhecidos. Em geral, essa omissão ocorre quando as palavras house, office, shop, store, church, cathedral, restaurant estão implícitas na informação. John isn't here now. He's at a friend's house. He is at the dentist's now. At the dentist's office. He's doing some shopping at Harrods store. Let's go to McDonald's and have a sandwich. McDonald's restaurant. St. Paul's is a famous cathedral in London. St. Paul's Cathedral is a famous cathedral in London. Vejam que as palavras foram omitidas, mas o sentido delas está intrínseco na própria informação. É o que acontece nos casos de McDonald's, Habib's, Bob's, Bloomingdale's e entre várias outras. O nosso próximo assunto vai tratar do Simple Past, que é o passado simples em inglês. O Simple Past é o tempo empregado para expressar ações concluídas no passado. E por isso normalmente vem acompanhado de expressões que definem esse tempo em que a ação ocorreu. Expressões tais como yesterday, last night, last week, last month, 2 days ago, 3 weeks ago, in 2014, in June. A expressão de tempo quando a ação ocorreu é muito importante ser colocada no Simple Past. Naquela lista de verbos que nós todos conhecemos, de verbos irregulares, por exemplo, nós temos 3 colunas, onde a primeira coluna trata do infinitivo, que é a forma original do verbo, a segunda coluna do passado simples e a terceira coluna do particípio passado. O passado simples está expresso na lista de verbos irregulares na segunda coluna. Nós vamos trabalhar com eles. E, claro, com os outros verbos que não estão ali na lista de verbos irregulares. Nós vamos começar a nossa aula, então, sobre passado simples, ou seja, Simple Past, falando das definições do verbo to be, esse verbo tão importante em inglês. Ele tem suas próprias flexões no passado simples e você vai acompanhar comigo agora. A regra é bem simples. Nós temos os sujeitos I, he, she, it, destacados aí na tela. Eles vão ter a mesma forma do Simple Past, ou seja, was. I was, he was, she was, it was. Estas são as formas do Simple Past para o verbo to be referente a estas pessoas. E para todas as demais, usaremos were. Assim temos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Agora nós vamos falar dos demais verbos. Eles se dividem entre verbos regulares e verbos irregulares. Você sabe diferenciar honestamente o que é um e o que é outro? Vamos então começar diferenciando o que é algo regular de algo irregular. Esquece do verbo. Normalmente, o que é uma coisa regular para você? Olha, vejamos, o que é regular é o que segue as regras, é o que está conforme as leis, conforme as praxes ou conforme a natureza. Podemos concluir, então, que verbos regulares são aqueles que, uma vez conjugados no passado simples, têm a terminação ed. Todos eles seguem a norma, são normais, ou seja, são verbos regulares. I started working. Steve Jobs co-founded Apple. Jobs experimented with different pursuits. Os verbos terminados em e, acrescentamos o d, porque já tem o e. Danced, arrived, decided, died.
Para os verbos terminados em Y, precedidos de uma consoante, substituímos o Y por IED. Assim teremos studied, cried, copied, tried. Tomara que com essa explicação não tenha ficado nenhuma dúvida. Ou seja, aquilo que é regular é considerado normal. O normal é que o verbo no passado seja acrescido de ED. Esse é o normal, é a regra. Ou seja, são os verbos regulares. Tudo que foge a esta regra, ou seja, se ele não termina em ED, ele é, digamos, anormal, ele é irregular. Então ele tem uma forma diferente da normal. E com isso, pessoal, não existe uma forma específica, uma fórmula específica para os verbos irregulares. Daí a existência da lista. Nós não temos fórmulas de verbo regular, por exemplo, lista de verbos regulares. Não precisa. Nós já sabemos que o passado termina em ED. Precisamos de uma lista daqueles que não seguem a regra, aqueles que são diferentes. Por isso que a lista é de verbos irregulares. Nós temos uma lista grande de verbos, claro que não são todos, mas você pode conhecer bastante dando uma olhada nesses verbos da página 189. E aí, antes de darmos sequências, vocês topam fazer um desafio? Na página 165 aí da nossa apostila, você está com ela aí, né? Na página 165 nós temos um exercício de identificação de verbos regulares. Cada letra possui 4 verbos, dentre eles, um apenas é regular. Vamos fazer juntos? Number 1. Cross the regular verb out in each line. Marque o verbo regular em cada linha. Na letra A nós temos read, feel, play e see. Resposta: play, played. Letra B. Listen, do, go e make. Listen, listened. Letra C. Know, help, say e think. Resposta: help, helped. Letra D. Like, write, forget, eat. Resposta: like, liked. Letra E. Take, bring, cut, clean. Resposta: clean, cleaned. Letra F. Watch, be, have, meet. Resposta: watch, watched. Letra G. Put, buy, cook, teach. Resposta: cook, cooked. Letra H. Catch, find, answer, lose. Resposta: answer, answered. Letra I. Want, tell, win, sit. Resposta correta: want, wanted. Letra J. Sell, build, drink, open. Resposta correta: open, opened. Já que estamos craques na identificação de um verbo regular e irregular, vamos passar então agora para a construção de uma frase na forma afirmativa. Para a forma afirmativa, temos uma sequência de frase natural, ou seja, sujeito, verbo e complemento. She watched that film yesterday. He spoke to his boss last night. Você se lembra que nas aulas passadas nós falamos do presente simples e que para as frases interrogativas e negativas nós usávamos os auxiliares do e does? Ok, agora nós estamos tratando do simple past. Para esse tempo, nós também temos um auxiliar próprio, e é o did. Só que aqui é mais fácil do que no presente, porque nós usamos o did para todas as pessoas. Então, numa frase interrogativa ou numa frase negativa, nós vamos usar o auxiliar did. E importante, pessoal, toda vez que tivermos o did na frase, o verbo principal volta para sua forma infinitiva, ou seja, sua forma normal, natural, sem conjugação nenhuma. Para a forma negativa, usamos o auxiliar did seguido de not. Podemos ter a contração de did mais not, que se torna didn't. E como eu disse, todas as vezes que usarmos o auxiliar did em uma frase, o verbo principal volta para sua forma infinitiva. Vejamos. She didn't watch that film last weekend. He didn't speak to his boss yesterday. Para a forma interrogativa também vamos usar o auxiliar did, só que ele vai trocar de lugar com o sujeito. Ele vai vir antes do sujeito. Iniciaremos a frase com o auxiliar did.
Em seguida temos o sujeito e o verbo principal também no infinitivo. Então fica assim: Did she watch that film yesterday? Did he speak to his boss last night? Vejam essas expressões de tempo que a apostila nos traz. 2 days ago, 3 weeks ago, a few years ago, some years back, yesterday, last night, last weekend, last month, last year, etc. Na página 165, no exercício número 1, nós temos um texto com vários verbos grifados. Em que tempo verbal estão esses verbos? Os verbos sublinhados então são was, said, donated, refused, walked e wrote. The underlined verbs in the text are in the simple past, letra A. Muito bem, galera, a gente já viu o presente simples, já vimos o presente contínuo. Lembra do presente contínuo? Ele é formado por to be no presente mais ing, que expressa uma ação em progressão, em movimento, no momento em que nós estamos falando. Acabamos de ver na aula de hoje o simple past, que é o passado simples. Vamos juntar agora esses dois conhecimentos para darmos uma olhada num novo tempo verbal para nós, que é o past continuous. O passado contínuo também expressa uma ação em progressão. Só que a diferença é que, ao invés de ser uma ação no momento em que nós estamos falando, como eu estou falando com vocês agora, é uma ação em progressão no passado. Steve Jobs was studying. Then he had a brilliant idea. A oração sublinhada trata de uma ação que estava em progresso em um determinado momento do passado. E esse tempo verbal é chamado de past continuous, ação em progresso no passado. Já o verbo em negrito indica uma ação completa e terminada, também no passado. Portanto, é um exemplo de uso do simple past. Ela meio que interrompe a ação que estava em progresso. Damos a sequência então na forma afirmativa. Primeiro o sujeito, depois o verbo auxiliar to be, no passado, was e you were. Quem vai definir isso é o sujeito. E o verbo principal no ing, que chamamos de gerúndio. They were moving yesterday. Eles estavam se mudando ontem. Agora eu vou querer ouvir vocês na construção da forma afirmativa do past continuous. Partindo do princípio que o past continuous tem como fórmula o verbo to be no passado, was, were, mais o verbo principal no ing, como que fica essa primeira frase então? I was singing last Saturday. Vamos fazer a segunda? They were writing good articles. A construção da forma negativa se dá da seguinte maneira. Lembrem-se que a partir de agora, para negativa e interrogativa, nós vamos usar o auxiliar did. E quando nós usamos esse auxiliar, o que acontece com o verbo principal? Ele não fica mais no passado, ele volta para sua forma infinitiva. Então a fórmula fica sujeito mais was, were, dependendo do sujeito, not mais o verbo principal no gerúndio. Faça comigo agora então as frases negativas do past continuous. A fórmula é was, were mais not mais ing. He not to design buildings. Como que fica então, pessoal? He wasn't designing buildings. Ele não estava desenhando, projetando prédios. We not to work for hours. We weren't working for hours. Nós não estávamos trabalhando há horas. Para a construção da forma interrogativa, seguimos aquela regra normal, inverter o sujeito com o verbo. Em sequência temos o ing, o complemento da frase, e claro, não pode faltar o ponto de interrogação. Como na maioria dos casos, formamos através da inversão do auxiliar, was, were neste caso, com o sujeito da frase. Em seguida, o verbo principal no ing, o complemento da frase e, claro, o ponto de interrogação. Como que ficariam então as frases? To sing you last Saturday. Were you singing last Saturday? To write they good articles. Were they writing good articles? Agora, para usarmos na prática o passado contínuo, nós vamos interpretar, por exemplo, que uma ação estava acontecendo
quando outra a interrompeu. A ação que estava acontecendo, como a própria expressão que eu usei agora, ela vai estar no passado contínuo. To be mais ing. E a ação que interrompeu essa progressão vai estar sempre no simple past, que é representado pela segunda coluna dos verbos. O when interrompe uma ação que estava acontecendo. She was driving very fast when the police stopped her. Ela estava dirigindo muito rápido quando a polícia a parou. We were riding our bikes home when the rain started. Estávamos indo de bicicleta para casa quando a chuva começou. She was running at the beach when she hurt her ankle. Ela estava correndo na praia quando machucou seu tornozelo. When I got to the kitchen, the dog and the cat were eating food from the fridge. Quando eu cheguei na cozinha, o cachorro e o gato estavam comendo comida da geladeira. No canto inferior esquerdo da página 164, nós temos um exercício que vai mostrar exatamente isso. Quando uma ação estava em progresso e uma outra a interrompe. Vamos fazer esse exercício então? What were you doing when something suddenly happened? I was watching TV when a bird flew into my window. Eu estava assistindo TV quando um passarinho entrou pela janela. The president was relaxing on holiday while the country was in crisis. O presidente estava relaxando de férias enquanto o país estava em crise. Mom was having shower when the neighbor knocked on the door. Mamãe estava tomando banho quando o vizinho bateu na porta. The earthquake began when we were going home. O terremoto começou quando nós estávamos indo para casa. I was walking on the street when it started to rain. Eu estava andando na rua quando começou a chover. Pessoal, rapidamente vamos falar do último assunto então da nossa aula de hoje e também do módulo 2 da apostila, que é a expressão there to be. Pessoal, there to be significa haver ou existir. Tem muita gente que quer construir uma frase do tipo tem um carro aqui fora. A pessoa começa assim, have a car here. Não, não é certo, porque esse have é no sentido de ter, mas no sentido de posse. E não é no sentido de haver ou existir. Para a expressão haver ou existir, nós usamos, como eu disse, there to be, que é o infinitivo. No presente, se divide em singular, there is, plural, there are. E no passado, there was e there were. E o futuro, nós construímos através do acréscimo de will be, que é a construção do futuro. Então, tanto para o singular quanto para o plural, nós acrescentamos there will be, haverá. There is a broken window in that house. Há uma janela quebrada naquela casa. There isn't a window in the garage. Não há uma janela na garagem. There are 4 cushions on the sofa. Há 4 almofadas no sofá. There aren't 2 sofas. There is only one. Não há 2 sofás. Há apenas um. Is there a garage in your house? Tem uma garagem na sua casa? As respostas possíveis são yes, there is. No, there isn't. Are there 2 beds in your bedroom? Tem 2 camas no seu quarto? Yes, there are. No, there aren't. Are there any pictures on the wall? Tem alguma foto, imagem, quadro na parede? Yes, there is. No, there isn't. How many people are there in class? Quantas pessoas há na sala de aula? There are 20 people. Há 20 pessoas. E você, já participou da nossa gincana solidária? Até o dia 5 de junho, todas as sextas-feiras, do meio-dia às 6 da tarde, nas escolas gabarito da região. Aqui em Uberaba, na nossa escola, é no portão 3 da Rua São Paulo, na rua de trás da escola. Leve sua doação de alimentos ou material de limpeza, participe porque tem muita gente precisando. Você vai levar sua doação, vai identificar no saco plástico seu nome, sua turma, o conteúdo da sua doação e o peso.
Haverá uma equipe para receber sem que você tenha que descer do carro. Como é que se chama isso em inglês? Drive-thru, que é uma forma simples de poder receber as doações e não estar aí em contato direto com vocês. Participa, tá, galera? Nós precisamos muito de ajudar as pessoas. Ok, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela companhia, obrigado por terem assistido a aula até aqui. A gente fica muito feliz com as visualizações, com o envio dos exercícios na nossa plataforma EAD. Sejam cuidadosos, cuidem de si e daqueles que estão perto de vocês. Ok? Até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam de fazer os exercícios e enviá-los pela plataforma EAD do Sistema Gabarito. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até o nosso próximo encontro. See you!